Eu gostaria de fazer a segunda parte da mensagem com os irmãos no que diz respeito em Provérbio capítulo 23, versículo de número 7. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Glória a Deus e aleluia. Queridos amados irmãos, na primeira parte desta mensagem, foi dito que o povo de Israel estava a um passo para entrar na terra prometida e Moisés chamou 12 espias para espiar a terra. Eles foram espiar a terra e voltaram dando a notícia da terra. E 10 espias disseram que não teria condições de entrar na terra, porque a terra ela tinha gigantes e eles se sentiam como gafanhotos. Eu quero dizer para você, nessa segunda parte, não recapitulando toda a primeira parte, mas dizer para você que eles se sentiram como gafanhotos. E complementando, eles influenciaram o povo de Israel. Lá no meio do arraial de Israel, não estava somente o povo de Israel que saiu do Egito. Estava um apunhado de gente que saíram do Egito com Israel. Pessoas de outras nações, o qual a Bíblia chama de populacho. E eu vejo que o populacho, normalmente, eles influenciam na opinião daquele que se chama povo de Deus. É por isso que a Bíblia diz no Salmo de número 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e medita nessa lei de dia e de noite. O populacho é coisa séria. Quando nós olhamos mais atrás, em números, a gente observa que realmente o populacho, eles interferiram no povo de Deus. O populacho é coisa séria, irmãos. Ele interfere mesmo. E ali quando, alguns tempo atrás, Israel estava com problema de alimentação, o populacho teve uma grande influência. Existem aqueles que influenciam e os influenciados. Quando nós olhamos para Números, capítulo de número 11, no versículo de número 4, 5, diz a palavra: eu julgo o vulgo que estava no meio deles, veio ter um grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes no Egito, comíamos de graça, e os pepinos. Então ali o vulgo, o populacho, teve uma grande interferência e influenciou o povo de Israel. Então, quando existia aquele povo ali no meio do povo de Deus, eles interferiam, influenciavam. Eu me lembro de influência. Eu tinha um cunhado que, quando ele era vivo, ele estava desempregado, ele foi procurar emprego. E quando ele chegou na metade do caminho, um colega dele veio ao encontro e disse: não adianta você ir lá, uma fila é muito grande e você certamente não vai ser nem entrevistado. Ele voltou para casa desanimado e falou para mim: não adianta, me falaram que não adiantava ir. Falei: como que não? Você tem que tentar pelo menos. Não é porque um colega seu te encontra na rua e te desanima que você volta com a cabeça abaixo para casa. Ele foi influenciado. Muitas pessoas são influenciadas pelos ímpios,
influenciado por opinião contrária. Eu me lembro que um dia eu fui convidado para orar numa casa cujo homem estava com câncer na garganta. A esposa dele era crente da minha igreja. Ela nos chamou para orar na casa dela e chegando lá, o esposo fazia uma semana que não tomava água e também o esposo estava com fome porque não podia comer. E após a oração, ele vomitou um caroço de dentro da garganta dele. E esse caroço vermelho de sangue. Passado alguns minutos, ele se levanta da cama, pede um copo d'água, come. E o que aconteceu? Passado uma semana, a irmã vai na igreja e fala, olha, o meu esposo, ele falou que vocês são tudo comedor de arroz e feijão, que ele não vai aceitar Jesus e de repente, passado algumas horas, voltou a ter febre, caiu de cama e voltou a doença. Ele recebeu a bênção, mas lá na frente rejeitou a bênção. Era a mesma coisa aquele povo de Israel. Eles haviam no passado recebido uma bênção através da mão de Moisés, que no caminho do Egito até aquele local onde eles estavam, Moisés teve um encontro com o gigante de Og. Og era um homem que, segundo a Bíblia, a sua cama só tinha 4 metros e 5 centímetros de comprimento e 2,80 metros de largura. Ele era um gigante chefe de Bazã. E ali ele morava em cidades fortificadas. Foram 5 reinos que vieram contra Moisés ali no deserto. E aquele povo contemplou a vitória que Deus deu para Moisés. Agora vejam só, o mesmo povo que viu a vitória da mão de Deus através da vida de Moisés ali no deserto, o mesmo povo que saiu do Egito e que nesse 1 ano e 7 meses teve grandes vitórias, agora ele se encontra nessa situação, sendo influenciado por opiniões dos 10 espias. Mas eu louvo a Deus que no meio dos 10 espias tinha 2 espias, Josué e Calebe, que ele não se influenciou pela ótica humana. Eles se viram realmente como gigantes. Eles declararam, olha, realmente nós nos olhamos como gigante não, como gafanhoto. Aqueles gigantes vão ser pão na nossa mesa, porque Deus prometeu a vitória e nós teremos a vitória. Eles confiaram na promessa de Deus, não olharam os gigantes como problema, e sim que seria pão em vossas mesas. Aquele povo foi obrigado a ficar 40 anos no deserto peregrinando, até que morresse toda aquela geração, menos Moisés e Calebe, menos Josué e Calebe, os quais ficaram até os seus 80 anos ali esperando a hora de cumprir a promessa. E quando chegou a hora de cumprir a promessa, Deus levanta Josué após a morte de Moisés para entrar na terra prometida e ter a grande vitória que eles tiveram contra os cananeus. Ao passo que nós temos uma declaração de Calebe dizendo, olha, eu tive 45 anos de idade, hoje eu estou com 85 anos, a minha espada ainda está desembainhada, a minha força é como de 45 anos, venci os gigantes no vale do Refaim, agora me dá o direito desta terra, porque eu venci os gigantes. Se você vencer o gigante que se levanta contra a sua vida, Deus, ele vai te dar a vitória. Eu me lembro de Davi, que lutou contra o gigante Golias, que era descendente destes gigantes, dos gigantes de Anaquins. Davi derrotou o gigante Golias porque teve fé no Senhor. Com uma pedrinha, ele derrubou o gigante Golias. Isso significa fé, confiança no Criador, confiança em Deus. Então eu quero dizer para você nesta tarde que você não se sinta a sua alma como gafanhoto,
Não se olhe como gafanhoto. A Bíblia diz lá em Provérbio, a Bíblia é enfática em nos dizer, oh, glória a Deus e aleluia. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia é enfática em dizer, glória a Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Em Provérbios capítulo 22, diz-nos a Bíblia, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se você no dia da adversidade, no dia de angústia, se tornar fraco, frouxo, a sua força realmente será pequena, porque a palavra de Deus, assim como vê os seus olhos, a sua alma é. Então, nesta noite, você que é ancião, você que já está numa certa idade e que a pandemia te deixou no isolamento, lembra da palavra de Caleb, eu tenho 85 anos, a espada ainda está na minha mão. A Bíblia diz, não temas, porque Deus é contigo. E se Deus é contigo, para que olhar pelas adversidades? O nosso Deus, ele é maior do que o gigante. O gigante é deste tamanzinho e o nosso Deus é maior do que o gigante. O nosso Deus é maior do que o nosso problema. O nosso Deus, ele vai na nossa frente. E nesta hora, neste momento, eu clamo a Deus e peço por você, nessa segunda parte desta mensagem, para seguir o exemplo de Caleb e de Josué, porque eles não temeram os gigantes. Eles declararam a Moisés, olha, aquele problema vai ser resolvido, porque Deus é conosco. Aleluia, glória a Deus. Agora, neste momento, eu quero fazer uma pequena oração para que você não venha olhar para a situação da sua alma, mas olhar pela fé em Jesus, que é o autor consumador da nossa fé. Não sinta fraqueza, porque Deus disse que você é forte. Você é forte. Soberano Deus, excelentíssimo, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, é no nome de Jesus que estamos diante da Tua presença. Te peço nesta hora, neste momento, que o Senhor venha fortalecer o Seu povo diante desta situação, ó Senhor. E aqueles, meu Pai, que ouvirem esta palavra, mas que estejam, Senhor Deus, na brecha, estejam fortes, que possam passar para aqueles que ainda necessitam de uma palavra deste tipo, Senhor. Que a Tua palavra venha falar melhor no coração de todo mundo que ouve essa mensagem, no nome de Jesus Cristo. Não olhe segundo a tua alma, não olhe segundo a sua fraqueza, porque conforme tu olhar, tu és. O homem é produto daquele que ele é, e no nome de Jesus, neste momento, faz a obra no meio do seu povo. Amém.